Hoje vamos retomar o conceito de sujeito e predicado. Vamos lembrar que sujeito é sempre aquilo ou aquele de quem se fala numa oração. E o predicado é um termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Vamos a um exemplo prático. Na frase Machado de Assis escreveu bons livros, eu estou falando de quem? Do Machado de Assis. Portanto, este é o sujeito da oração. E eu estou falando o que sobre ele? Estou falando que ele escreveu bons livros. Portanto, este é o predicado. Vejamos agora essa situação. Na frase as aulas começaram, eu identifiquei o sujeito e o predicado. A ordem é primeiro o sujeito e depois o predicado. Esta é a ordem direta. Mas eu posso inverter esta ordem na língua portuguesa. Posso começar a frase com o predicado e depois com o sujeito. Quando eu faço isso, eu estou colocando essa frase na ordem indireta. Vamos lembrar agora os tipos de sujeito. O primeiro tipo é o sujeito simples. Vejamos o exemplo. O professor explicou o conteúdo. Vejam que neste sujeito eu tenho uma palavra que é o núcleo, que é a mais importante, que é a palavra professor. Já no próximo tipo, que é o sujeito composto, é quando eu tenho dois núcleos, ou seja, duas palavras que são importantes dentro do sujeito. Vejam um exemplo. O professor e o aluno explicaram o conteúdo. O outro tipo é o oculto, que, como o nome já diz, ele está oculto na frase, mas eu posso identificá-lo. Por exemplo, expliquei o conteúdo. Quem expliquei? Eu, a primeira pessoa do singular. Há também o sujeito indeterminado, que é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração. Por exemplo, explicaram o conteúdo ou explicou-se o conteúdo. Eu utilizo aí os verbos na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. E há casos na língua portuguesa que o sujeito é inexistente, ou seja, não tem sujeito na frase. Por exemplo, quando a gente usa o verbo haver no sentido de existir, como em há conteúdo para explicar, ou quando o verbo haver é utilizado no sentido de tempo transcorrido, como há 2 dias que só chove, e verbos que indicam um fenômeno da natureza, como chove muito em Chapecó. E não vamos esquecer da regrinha de ouro. Jamais haverá vírgula entre sujeito e predicado. Ou, se estiver na ordem indireta a frase, também jamais haverá vírgula entre predicado e sujeito. Ou seja, jamais vai vírgula entre esses dois termos. Por isso que a frase "a professora Ana está com saudade", além de ser verdadeira, ela está gramaticalmente correta.